superar. Como diante da sua realidade hoje, você encontrar uma saída, um novo, permitir, né, que Deus venha fazer um novo na sua vida a partir dessa situação. Então hoje a Fabi está aqui e ela vai nos auxiliar, dando as ferramentas. Então eu quero já te convidar a compartilhar esse vídeo, a convidar aquelas pessoas que hoje você sabe que de repente diante da situação que está enfrentando, ou um desemprego, a própria situação, né, do Covid, as pessoas que passaram pós-Covid, que tiveram, né, foram acometidos pelo vírus e depois tiveram uma questão psíquica, estão passando por processo depressivo, síndrome do pânico. Vai convidando essa pessoa para participar conosco e envia-nos a sua mensagem de áudio, de texto, a sua pergunta pelo 11 94 005 3900. É muito importante a sua participação. O programa, ele não faz sentido, né? Se não for para atingir todos os ouvintes que estão conosco. Então, vai compartilhando o vídeo, vai convidando as pessoas que hoje talvez estão prostradas, inconformadas, enfim, seja qual a realidade, há uma saída. Há uma saída para você que hoje está, que se encontra numa condição que olha para todos os lados e não vê a saída. Aí está a sua saída. Então participe, nós estamos pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Católica de Osasco. Nós vamos agora pedir uma música para que dê tempo de você ir fazendo os contatos, convidando as pessoas para estar conosco nessa manhã. Forças para dar um passo mais. Dá-me forças para dar um passo mais. Esta sim é a vontade do Senhor, que eu busque com a dor minha santificação, despojar-me do homem velho corrompido pelo mal, revestir-me do homem novo criado por Deus, me esvaziar, me aniquilar, me desprender, me abandonar naquele que vai irradiar em mim, me esvaziar, me aniquilar, me desprender, me abandonar naquele que vai irradiar em mim a tua luz, e que não haja mais trevas aqui, não, a tua luz que me revela realmente quem eu sou, a tua luz, e que não haja mais trevas aqui, não, a tua luz que me revela realmente quem eu sou, e eu só sei que dependo de ti. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Tantas coisas tem que deixar, eu sei, minhas paixões e minhas ilusões. Como posso andar com tanto peso assim? Não sei. Só se o Senhor me toma pela mão e me aliviar o peso desse fardo de dor. Que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Yeah, 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 yeah. Forças Para dar um passo
na tua vontade, forças para dar um passo mais. Dá-me forças para dar um passo. Estamos retornando a mais um bloco do programa Não Deixe de Sonhar. Hoje com o tema, né, Conheça-te, aceita-te, supera-te. Como frente ao caos que você talvez esteja vivendo hoje, você possa, né, ainda crescer, se desenvolver, superar e permitir que o novo aconteça. Então, hoje, a psicóloga Fabi se apresenta, fala um pouquinho de você, muito bem-vinda. Obrigada, Silmara, obrigada. Mais uma vez, um prazer imenso realmente estar aqui. Eu sou psicóloga clínica há 12 anos e sigo nessa luta de tentar ajudar as pessoas, né? Eu tenho duas abordagens, né, que me conduzem ali no consultório, que é a fenomenológica existencial e a logoterapia, de Viktor Frankl, que hoje em dia eu utilizo demais, né, a logoterapia, que é a abordagem que ajuda o indivíduo a encontrar sentido na própria vida, sentido naquilo que faz e sentido para a vida, né? Então eu vejo hoje a importância dessa ajuda que a gente pode dar para as pessoas, né? E como você falou hoje mesmo, né, Silmara, meio ao caos, naquilo que acontece hoje, né, de tão invasivo, né, a própria pandemia, né, tão muitas pessoas, né, enfim, perdendo ali o seu emprego, a saúde, alguns entes queridos, né, presenciei famílias inteiras aí, né, pai, mãe, filho falecendo. Então, como a psicologia, em especial a logoterapia, pode contribuir, né, para essas pessoas, né, pode dar uma esperança, né, e uma possibilidade de ser, de permanecer sendo, né. Uhum. E como isso pode acontecer, Fabiana? Então, vamos lá. Eu gosto de, primeiro, todas as vezes que me convidam para falar, né, de alguma questão, eu gosto de explicar um pouquinho para as pessoas como que funciona a psique dela, como ela, como pessoa humana, funciona, né? Quais são as possibilidades que todo e qualquer ser humano tem, né? Porque se a pessoa não entende isso, ela acredita que ela, em específico, não é capaz. E isso não é verdade. Todos somos capazes de enfrentar, né? Então, começando aqui falando do caráter, né? Uma pessoa de caráter é alguém que se pode confiar. E você forja o seu caráter, né? Você constrói o seu caráter podendo utilizar, né, entre outras coisas, mas principalmente o instrumento das virtudes, né? Então, procurando ser, buscando ser, com a intenção de ser uma pessoa virtuosa, né, uma pessoa prudente, uma pessoa que utiliza a fortaleza, né, a força, a temperança, né, de administrar os seus apetites, né, fazendo com que eles se submetam para a razão, né, em direção à razão de ser, e não que sejamos escravos, né, a esses apetites baixos chamados, né, então uma pessoa temperante. Que é o contrário do vício, né? A virtude, isso, ela vem para combater os vícios, né, as más tendências, né? Exatamente, eles são dois opostos, né, Sil? Então, ou a pessoa vai, né, para um extremo, né, que é essa intenção de, porque sempre, Sil, a gente tem que entender que a pessoa não é naturalmente virtuosa, né? A virtude, ela representa o nosso esforço para ser, a nossa intenção de ser, o nosso desejo. De ser melhor a cada dia, né? Sim. É uma educação, né? Por isso somos educados, né? Para desenvolver as virtudes, né? Exatamente. E por isso que o outro oposto são os vícios, porque os vícios é estarmos escravos, né, de algum prazer, de algum desejo, que sempre é um prazer e um desejo imediato, né, que naquele momento pode me proporcionar algo de bom, de mais confortável, desde ficar muito no sofá, até a ausência da atividade física, né, que é aderir a essa preguiça, a alimentação, drogas,
excesso de diversão para a intenção de fuga, né, de fuga e esquiva de uma realidade. Então isso vai ficando nesse outro extremo que são os vícios. Posso dizer que que a pessoa se torna também um vício no sofrimento ou não? Pode, porque é o que impede a pessoa permanecer, né? Não ter o sofrimento, mas permanecer no sofrimento, sem ter ações para, né? Sem ter algo a fazer frente a ele, com ele ou para alguém, ela necessariamente se torna uma pessoa viciada, não é exatamente no sofrimento, né? Mas na preguiça, né? Nas consequências, talvez, daquela atitude, né? Perfeito. Isso deixa de forjar esse caráter, né? Então, quando a gente fala que o caráter é uma pessoa que a gente pode confiar, significa que a pessoa pode estar sofrendo, né? Pode estar com preguiça, mas ela vai levantar e ela vai à luta, ela vai levantar e vai fazer, né? Uma pessoa confiável, né? E é importante que as pessoas saibam o que todos podem construir essa realidade. Todos podem se tornar essa pessoa. É assim, é para isso que fomos feitos, né? As nossas possibilidades, elas estão aí, né? Possibilidade é um vir a ser, né? Nós somos para vir a ser, né? E a possibilidade, ela está sempre nesse nosso futuro, né? A gente pode até atrelar aí a fé, né? Isso que eu ia dizer. E até se trazendo para a espiritualidade, para a nossa fé, quer dizer, todos nós fomos criados para uma missão, para um propósito de vida, um para quê. Então, ninguém é um acaso. Isso. Então, todos temos dentro de nós esse potencial para nos desenvolvermos e vir a ser aquilo que somos chamados, independente das intercorrências que acontecem, né? Independente do sofrimento, daquilo que nós somos acometidos durante a nossa história, né? Que é inevitável. Perfeito. E uma grande confusão, se o que as pessoas fazem, é até o próprio conceito de felicidade nesse aspecto, né? Porque não é que nós não podemos desejar ser felizes, muito pelo contrário, nós devemos desejar ser felizes. Mas a felicidade, ela não está no complemento daquilo que nos falta. Então, se me falta saúde, eu preciso da saúde para ser feliz. Né? Se me falta algo, eu preciso daquilo para ser feliz. Não, é o contrário. É a partir daquilo que existe, o que é que eu posso fazer para melhorar a situação. Mas tem um detalhe que nem é tão detalhe assim, que é muito importante. Quando você o faz, né? Quando você tem essas ações exclusivamente para si, para equalizar ou organizar algo próprio, você volta para aquele desejo do prazer imediato, né? Porque o sentido, ele não é em nós, né? Você trabalha no egocentrismo, né? Isso, né? Você vira uma pessoa egocêntrica e eu chamo de desperdício existencial, porque a gente vem com uma oportunidade aqui nesse mundo e passamos uma vida toda tentando equalizar, organizar a nossa felicidade, sendo esse ser para dentro. Nós mesmos, né? E ao contrário do servir, né? Que amar é servir, quer dizer, estamos aqui para amar e servir. Isso nos faz feliz, isso traz sentido para a nossa vida, né? Isso. E isso robustece o nosso caráter, não é isso? E nos dá força de enfrentarmos o sofrimento, não é isso? E transformar ele em algo, né? Isso, porque é isso que dá significado à nossa existência. Uma pessoa que busca esse prazer imediato e é egocêntrica, ela mais cedo ou mais tarde, aqueles prazeres vão deixar de preencher, né? Pode ver qualquer prazer que a gente faz muito, né? Que a gente adere muito a ele deixa de ser um prazer. O vazio existencial vai se instalar nesse indivíduo, a chance, inclusive, dele desenvolver uma patologia, né? Uma concreta depressão, etc., é muito grande. Né? Por isso que na depressão, inclusive, quando você consegue trabalhar tanto o indivíduo cuidando de si e fazendo porque depende do nível de depressão, né?
fazendo o básico, né? A higiene básica, né? Cuidando um pouquinho de si. Quando você começa a conseguir trabalhar com ele para algo, né? Para fora dele, é o momento em que ele consegue se desenvolver mais e é um grande instrumento para a cura dessa situação, porque traz sentido para aquela existência. A depressão é uma ausência de sentido, né? Sim, e o sentido está fora, né? Então, se eu me coloco a servir o outro, porque a gente vê até nesses casos de tragédias, de mães que perderam os filhos, às vezes por questões de droga. Quando ela se coloca a partir da perda desse filho, há um movimento, uma associação, algo em prol do resgate, do movimento contra as drogas. O quanto que ela traz um sentido e aquele, né, preenche aquele vazio e traz sentido para continuar vivendo, né? Isso. E é interessante, Sil, porque não necessariamente o sofrimento da perda do filho desaparece. Né? Mas o fato de ela estar podendo salvar filhos de outras mães, podendo contribuir de alguma forma, traz sentido para a existência dela, mas com aí um nítido sofrimento inevitável. Sim. Né? Então nós somos seres, todo ser adulto é um ser de sofrimento inevitável. Certo. Então, cada um vai viver uma realidade distinta, cada um tem uma situação, né, umas mais profundas, certamente, outras menos, mas todos têm possibilidades. Lembra que eu falei que a possibilidade, ela mora em algum lugar ali no nosso futuro, né? Então, nós somos para essas possibilidades, né? A vida nos traz a pergunta, que a gente fala tanto que essa pergunta, ela sempre mora nesse presente, no que está acontecendo agora, como se ela nos indagasse, e agora o que você vai fazer? Né? E aí a pessoa abre o seu leque de possibilidades e começa a desenvolver frente a esse sofrimento, meio a esse sofrimento. Quer dizer, não vai apagar o sofrimento, ele não vai inexistir, mas ainda assim, né, você ter forças de encontrar uma possibilidade. E eu uno isso à nossa fé, né, a congruência que essa visão, né, da logoterapia tem com a nossa fé. Quer dizer, ainda, seja qual for a situação que você está vivendo, né, Deus tem poder de entrar e fazer nova todas as coisas, né? Nada é impossível aquele que crê, a palavra diz, né, que a Deus tudo é possível, nada é impossível a Deus, quer dizer, tudo é possível a Ele, né? E então, assim, quando a gente une essa força, né, de olhar para mim, quer dizer, de me conhecer como esse ser humano que tem potencialidades ali, que tem forças, mesmo meio a essa situação de sofrimento, de tristeza, de pânico, enfim, né? Quais as possibilidades que eu tenho, né? Então, primeiro eu tenho que aceitar tudo que eu estou vivendo, não é? Quer dizer, aceitar não é ficar confortável, né? Mas é entender que tem coisa que eu não posso mudar. Eu posso mudar a mim, não a situação, né? Isso, é a máxima de Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Se eu não mudo as circunstâncias, eu mudo a mim. E você tocou num ponto importante, Sil, que é a questão da espera, da motivação que as pessoas têm. Isso é um grande erro, né? Eu costumo explicar no consultório que a motivação é algo que vem como consequência da mudança de um comportamento. Então, primeiro você muda a realidade do comportamento, a realidade do que está acontecendo. Mas você o faz e demanda, de fato, muita força. Eu compreendo as pessoas, né? Porque no começo, às vezes, você tem que ir se arrastando, né? Isso. Pequenas doses. Eu, às vezes, até... vai a questão da caminhada, simples, mas só para entender, né? Ai, mas eu quero ter ânimo para sair para caminhar. Não, caminha um quarteirão, um pouquinho por dia, e esse ânimo vai vindo à medida que você vai saindo dessa zona de conforto, que não é esse conforto é uma coisa que não é bom, né? Não é um conforto que traz prazer, mas que tem consequências, né?
Que é um nome bem mal aplicado, né? Zona de conforto, né? Aparentemente é um lugar confortável, né? E as pessoas até confundem por isso. Não é, você falou muito bem. Então, sempre a pessoa precisa entender essa motivação como uma consequência. E se ela o faz, ela vai mudando a realidade dela, de algo ou de alguém, de forma a ir se preenchendo e ir ficando cada vez mais motivada. As pessoas vão tendo uma capacidade, é muito lindo de assistir isso, Sil. As pessoas vão tendo uma capacidade cada vez maior de se organizar. Então elas podem começar com uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana, para começar a acordar um pouquinho, eles falam acordar para a vida, né? Sim. E aí, conforme elas vão adicionando mais comportamentos de sentido para aquilo que a vida os está chamando, né? Conforme elas vão organizando as suas tarefas, né? A agenda para isso é imprescindível, para não sermos um produto do aleatório do dia que vamos fazer, mas de algo ordenado, organizado, né? Aí a gente volta na utilização da pessoa virtuosa, né? De como forjamos o nosso caráter. Então, conforme ela vai tendo essa ordem, essa organização de feitos, dos menores até alguns um pouco mais complexos, ela vai se fortalecendo. E aí a gente está falando de construção de personalidade. Ela vai construindo uma personalidade, eu vou chamar aqui de mais forte, mas é um dito popular, tá? É uma personalidade mais madura, né? Que não falaríamos, mas uma personalidade mais forte, ela vai se tornando mesmo cada vez mais capaz de servir a algo, de servir a alguém. E como efeito colateral, ela vai se tornando uma pessoa mais feliz, mais preenchida. Né? Isso é muito bonito, né? Não é que a felicidade é algo que a gente, então, vai com a intenção de tocá-la, com a intenção de pegá-la, né? Mas é justamente no enfrentamento e na constância desses comportamentos que nós vamos, como consequência, né? Ficando mais motivados e nos sentindo mais felizes, né? Sendo mais felizes mesmo, né? Então, desenvolver as virtudes, né? É uma ferramenta para nos tornarmos mais resilientes frente às dificuldades, né? E, consequentemente, trazer um sentido para a nossa vida e nos faz feliz, né? Isso. Quer dizer, é um movimento que vai acontecendo. Então, eu vou pedir, né, para você segurar um pouquinho a questão da personalidade para o próximo bloco, mas eu quero deixar aí, né, você que está conosco, como você tem enfrentado, né, as adversidades ou o sofrimento que você vive hoje, né? Qual a sua maior dificuldade? E mande para nós, né? Nós queremos, na medida do possível, te auxiliar hoje. Vamos ouvir uma música enquanto isso, né? Vocês vão pensando aí, vai olhando para si. Retornando a mais um bloco do programa Não Deixe de Sonhar. Hoje quem está conosco, Angelina Conceição. Oi, Angelina, bom dia. A Joana Trapp, né? Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria, amém. A Cícera Del Monte, bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. O Naldinho NDN, bom dia, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja conosco. Deus abençoe nossos irmãos e irmãs que passam por momentos difíceis em suas vidas. Espere e confia no Senhor. Vai dar tudo certo. Isso, vai buscando desenvolver as virtudes, né? A Isabel Perim, bom dia, amigos. Silmara, Fabi, que todos possam encontrar forças naquele que sempre está ao nosso lado, a nos sustentar, guiar e resgatar. Obrigada, Senhor, por não nos abandonar. Derrame vosso Espírito Santo sobre nós, sobre nosso clero, que está em retiro esta semana, e o santifique a cada dia. Amém. A Renata Osório, bom dia, paz a todos. Muito bom dia, Renata. Terezinha Santos, bom dia a todos, uma excelente segunda-feira. E a Cida Lúcia, Fabi, ela até colocou aqui uma pergunta, né? Ela compartilhou, né?
Bom dia, sou Cida Lúcia de Muriaé. Preciso superar a situação de divórcio, levantar e buscar o novo em minha vida sentimental. Não é fácil. O que a gente pode hoje trazer, né, de uma palavra de consolo e de motivação para a Cida hoje? Olá, Cida, bom dia. Acho que, em primeiro lugar, tirar um pouquinho o foco da vida sentimental em si, né? Acho que o primeiro grande passo, e ele é importante e muitas vezes difícil mesmo, né? É ser com a própria existência, né? Então, organizar a própria vida, ter ações de responsabilidade consigo, com o corpo, com a saúde. No trabalho, é muito interessante, quando a gente foca nessas outras questões, né, a questão do sentimental, né, ela vai sendo atendida, justamente porque você vai encontrando sentido no ser, no fazer. Né? E aí, eu não sei exatamente o que você quer dizer com a vida sentimental, mas ela vai se dando, ela vai se organizando. Então, primeiramente, né, o olhar para si, ele nunca é sozinho, né? Então, quando a gente fala cuidar, né, se cuidar, é junto ao seu trabalho, aquilo que você faz. Eventualmente, se você não trabalha, buscar um trabalho, né, feito com bastante dignidade, com bastante assertividade, responsabilidade. Sempre no nosso trabalho tem pessoas, né, pessoas que podem estar precisando de um acolhimento também, né, precisando da nossa assertividade, precisando de algum comportamento de benevolência, porque o que a gente faz geralmente é quando a pessoa do trabalho é mais chata, a gente se afasta. Quando a outra é um pouco mais ríspida, mas é justamente nessas horas e com esses instrumentos, para essas pessoas que não conseguem, né, ser no comportamento de paz, são elas que precisam, eventualmente, do nosso melhor sorriso pela manhã, de uma palavra um pouco mais acolhedora, e nesse seu movimento, Cida, de ser, é que você vai conseguindo mexer, vamos dizer assim, na sua própria emoção, é que você vai conseguindo acalmar a sua alma, né? Lembra que a felicidade que colocamos aqui, ela vem como um efeito colateral? Então, quanto mais você for responsável com a sua própria vida e com as pessoas que te rodeiam, mais satisfeita, mais feliz e, consequentemente, mais forte emocionalmente você vai estar. E unir isso à sua vida de oração, né, Fabi? Quer dizer, buscar os sacramentos, né? Você buscar uma direção espiritual, buscar a Santa Missa, uma confissão de vida, fazer uma revisão na própria vida. E é o que a Fabi trouxe, né? O sentido, ele está fora de nós. Quanto mais eu fico em mim, em si mesmada, com pena de mim, maior a dificuldade para eu sair. É óbvio, né, que o divórcio é uma ferida muito profunda. Se você casou na igreja, né, é um matrimônio, nós tem toda uma visão espiritual sobre isso, né? Quer dizer, é uma carne só, é um sofrimento muito grande, mas como superar, sob a luz da nossa fé, encontrar que a sua vida não ofertar isso em sacrifício de louvor. Dentro desse sofrimento, que não depende de você, nós entendemos aqui, né? Então, é uma situação que você não pode mudar, mas ofertar isso como uma oração, esse sofrimento, o Senhor acolhe, e a partir disso, sair e ir ao encontro da necessidade do outro, forjar, ver onde você pode ser melhor, o que em você precisa ser mudado, forjando o seu caráter, né, que aí a gente, na direção espiritual, você pode ter esse apoio, até a busca de um profissional, de um psicólogo, né, Fabi? É muito importante unir, talvez, todas essas forças nesse momento, mas entender que quanto mais você tirar o olhar de si, olhar para Deus e para o outro, mais chance de você sair dessa condição, né? E a partir daí, entregando, né, aquilo que você não pode mudar, você vai mudar frente a isso. E
E a partir desse cuidado com você, as coisas vão acontecendo, né? A gente não sabe o que vai se dar lá na frente, né, Fabi? É isso mesmo. É interessante, você usou a confissão, né, Silmar? Eu uso muito o termo no consultório de confissão humilhante, que é um momento em que a gente para e silencia conosco para nós realmente assumirmos quais são as nossas falhas, né? Porque senão a gente entra num pretensionismo de que, né, o ambiente está sempre errado, né? Nós falhamos o tempo todo, né? E aonde eu falho, aonde eu posso melhorar, onde eu preciso melhorar, é uma confissão humilhante que você pode, inclusive, fazer consigo, né? E estender naturalmente, né? A uma confissão. É um exame de consciência, né? É um grande instrumento, exatamente. Porque o que eu vou melhorar? Né? A vida me chama a quê? A melhorar a quê? Para quê? Por quem? Né? Eu preciso partir desse lugar, sabendo aonde eu falho, né? Uma vez que todos falhamos. Sim. E aí, então, como construir a nossa biografia, que você falou para um pouquinho antes de entrarmos, né? Você disse que com isso nós vamos escrevendo a nossa biografia, né? Fala um pouquinho. Eu gosto muito do termo aceitação, né? Aceitação do sofrimento, aceitar o que está acontecendo. Porque enquanto a gente nega, a gente não enfrenta. O que significa isso? A gente tem duas grandes possibilidades na vida adulta. Ou nós permanecemos com um perfil, num formato de vítima, e uma vez que todos sofremos e vivemos adversidade, numa posição de vítima, eu fico passiva a tudo, então eu acabo até me tornando uma pessoa bastante queixosa, porque o problema é o meu chefe, o problema é o outro, o problema é o meu marido, né? Mas é porque ninguém sabe da minha realidade. Sim. Então eu me torno uma pessoa queixosa e pouco tenho a fazer. Ao passo que quando eu transformo isso em um protagonismo, eu olho de frente para o problema, então eu aceito que aquilo é meu, que eu estou vivendo, né? Avalio esse problema, né? E coloco os comportamentos devidos em direção a ele, para ver e saber o que eu posso fazer, tanto naturalmente para amenizar esse sofrimento, mas principalmente para ir solucionando as questões. E a gente faz isso num comportamento ordinário do dia a dia. Qualquer extraordinário que se dê na vida, qualquer grande solução, vai acontecer a partir de comportamentos ordinários e constantes do nosso dia a dia. E uma coisa que é interessante a gente saber sobre a espécie humana é que nós temos um formato antifrágil. Né? O que é que significa isso? Então, uma coisa que é frágil, uma xícara, né? Quando você bate, ela quebra, né? Uhum. Esse perfil de vítima, ele se coloca dessa forma, né? A vida traz o problema e a gente, né, desmorona ali e fica à mercê daquilo. Só que a pessoa humana, ela tem uma estrutura antifrágil. Os próprios anticorpos dizem isso, né? Uhum. A gente precisa se expor ali, né, a sujeira, as bactérias, as coisas, para que nós consigamos ter um organismo, exato, mais forte. E psiquicamente é exatamente o mesmo formato, é a mesma estrutura. Então, conforme a gente vai enfrentando esses problemas, necessariamente, portanto, vivendo esses problemas, nós vamos formando essa nossa personalidade. Então, o antifrágil, ele quer dizer que nós melhoramos a nossa condição a partir do enfrentamento desses problemas. E é aí que se dá também a formação da personalidade. É assim que o ser humano transcende, é assim que ele consegue ser para fora dele, que ele sai daquele formato de interesse pessoal e egocêntrico e começa a contribuir. Eu contribuo para algo, eu contribuo para alguém, eu estou construindo a minha biografia. Né? E isso é muito sério, né, Silmar? Que eu vou deixando um legado, né? Vou deixando escrito aí, né, na história da humanidade a minha contribuição, né? Isso, exatamente isso. E é o que nos eterniza, não é? Quer dizer, o que eu quero, né, que as pessoas que são caras para mim, as pessoas queridas, é como eu quero que elas lembrem de mim, né, após a minha morte. Acho que essa é a pergunta, não é? Quer dizer, perfeito.
O que eu quero deixar como marca na humanidade, né? Ali no simples, no ordinário do dia a dia, né? Como contribuir para que... E nós não podemos esquecer, nós católicos, que nós temos uma meta, que é o céu, né? E para chegarmos no céu, nós precisamos buscar uma vida em santidade aqui. E uma vida em santidade aqui é uma vida virtuosa. Já deixaram como legado para nós os santos. Como chegar no céu? Por meio de uma vida virtuosa. Consequentemente, uma vida virtuosa nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades, os sofrimentos do dia a dia, né? E aí sim, irmos para o céu e levarmos quem está conosco, não é isso? Então, até aí para a Cida, né? Não esquece isso, Cida. O seu papel, né? Você ir para o céu e levar o seu esposo também para o céu. Ainda que divorciados. Quer dizer, você, eu não sei o contexto, como se deu a sua realidade, mas a sua missão é continuar orando para que ele encontre, né, a salvação, para que haja uma conversão de vida, uma metanoia, que é a mudança na maneira de pensar, que ele pense em concordância com aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é, né, que tem que ser vivido para que alcance o céu. Né? Então, assim, e esse é um movimento, né? Isso fortalece a nossa psique. Olha que Deus tremendo, né? Olha que congruência que tem com a nossa fé, né? Se você viver aquilo que a ciência traz, na essência, é aquilo que o Evangelho... O Senhor diz aqui, não deixei a tristeza não serve para nada, a palavra diz. Ela corrói os ossos. O Senhor já disse, já deixou aqui na palavra. Então, por que ficar cultuando o sofrimento, no vitimismo, ainda que esteja doendo e sofrendo? Não estou dizendo que você está sofrendo, está doendo. Essa ferida está doendo hoje. Mas o que eu posso fazer frente a essa situação? Que depende de mim, não é? Isso, perfeito. A gente consegue até estruturar isso de uma forma interessante, se o colocando morte, futuro, presente e passado. Né? São coisas que a gente precisa pensar o tempo todo. Então, se nós somos esse ser para a morte, né, para a eternidade, no futuro estão as nossas possibilidades. Certo. Né, como eu falei agora há pouco. Então, poxa, se no futuro estão as minhas possibilidades, quer dizer, eu tenho uma abertura conforme aquilo que eu escolho nesse presente. Mais uma vez, eu só escolho nesse presente, abraçando o sofrimento, percebendo qual é a minha realidade, para que eu possa agir perante isso. Por isso, a vida traz a pergunta e nós apresentamos a resposta. Então, aqui nesse meu presente, são os comportamentos possíveis, olha, que me levam a essas possibilidades. Por enquanto eu estou vivo, porque uma vez que a morte se instala, eu fecho essa biografia, eu completo essa biografia, é neste formato que vamos, né, para a eternidade. E aquilo que eu já fiz ou que eu já vivi, já está eternizado. Por isso o exame de consciência entra com uma força muito grande, que é o que eu chamo de confissão humilhante, porque eu tenho a possibilidade de olhar para os meus feitos. Eles estão intactos, aquilo eu não mudo mais, mas eu posso melhorar e lapidar a partir de hoje para melhores possibilidades, e por isso que a fenomenologia também o faz, né? Trabalha bastante com o ser para a morte. Por isso que a meditação sobre a morte é muito importante. Eu tenho que pensar, se eu morrer amanhã, o que é urgente para o meu dia de hoje? Porque a temporalidade, né, ela é muito incerta. Sim. Então, eu tenho que entender que hoje eu estou. Mas quanto de possibilidade eu tenho? Hoje, né? É a minha possibilidade. Só tenho agora, né? Tarde de hoje. Exato. É o que eu vou fazer hoje. É uma urgência em ser. Não uma neurose em ser, mas uma urgência em ser. Eu posso melhorar muito daquilo, inclusive, que eu consigo já olhar do meu passado e que eu não me orgulho, que eu não acho bacana, né? Para ir... Me arrepender... né? Porque aí também entra a questão da humildade, né? Não ficar no orgulho, ficar se martirizando,
Não, eu olho, eu me arrependo profundamente, eu me confesso e começo, eis que faço nova todas as coisas, né? O que a palavra vem nos dizer. E começo um novo. E aí eu coloco até o que a vida espera de mim, e junto com isso, o que Deus espera de mim nessa situação. Hoje, dentro da minha realidade, que resposta eu vou dar para Deus? O que, né? Hoje eu preciso, mais uma vez, vou trazer o exemplo da Cida, até para ajudá-la aí, né? Tá, hoje, o que Deus espera de você nessa condição? Né? Aceitar. Hoje. Então, nessa condição hoje, eu preciso dar uma resposta para Deus, quer dizer, é continuar na fidelidade e obediência à palavra, é a busca do sacramento, quer dizer, não deixar de trilhar o caminho de santificação e de uma vida virtuosa, né? Perfeito, perfeito. E o bem, ele é representado por atos. Eu costumo dizer que ninguém é bom dentro de casa, sozinho. Né? Você faz o bem em direção a algo. Está bastante relacionado a isso que você está fazendo, né? A isso que você está falando, Silmara, porque se eu não vou num movimento de ações, né, eu também estou utilizando de forma muito medíocre da minha própria biografia. Sim. Né? Eu não estou fazendo aquilo que era para eu fazer, aquilo que é para ser feito. Né? Eu adoro, vai fazer o que tem que ser feito. É a minha frase do despertador pela manhã. Né? O meu despertador fala, vai fazer o que tem que ser feito. Né? E temos muito a fazer. Eu costumo colocar a nossa existência aqui como uma grande oportunidade. Como é que eu uso dessa oportunidade? Você deu um exemplo maravilhoso, uma mãe que pode ter perdido um filho que entra numa causa para ajudar filhos de outras mães. Né? É uma biografia sendo muito bem utilizada, né? Sendo muito bem lapidada, com muito sentido. Então, esse mundo precisa de tanto, esse mundo precisa do bem, esse mundo precisa de coisas boas, e eu só faço isso com as minhas ações. Né? Eu só faço isso no meu dia a dia. Com isso, com essa constância em comportamentos difíceis, a gente vai mexendo na nossa resiliência, a gente vai se tornando pessoas mais fortes. Né? A resiliência, ela está aí como oportunidade, ela é construída na existência. Né? Por isso que quando a gente soma os mesmos comportamentos várias vezes, nós nos tornamos pessoas confiáveis. Né? Porque nós estamos provando a priori para nós mesmas que nós conseguimos, apesar do cansaço, apesar da tristeza. Então, é sempre um comportamento de constância, apesar da forma que eu me sinto, né? Apesar das minhas emoções. Senão, eu estou à mercê das emoções e eu sou irresponsabilidades constantemente. Que aí é uma vida muito superficial, né? Quer dizer, eu preciso mergulhar no sentido, né? Claro que a emoção vem, mas ela precisa ser dominada pela razão, né? Entender, bom, essa situação não pode mudar, mas eu posso. E eu quero corresponder ao meu chamado, aquilo, o paraquê da minha existência como homem, uma mulher de Deus. Eu quero ir para o céu, quero levar, né? Ser um canal daqueles que o Senhor colocar no meu caminho, né? De levá-los para o céu também. Esse é o sentido do cristão. É estar um dia diante do Senhor, né? Então, tudo que nos distancia disso não faz sentido. Então, começar pelo perdão, né? Começar até eu tenho minhas netinhas e minhas filhas, né, ensinam. Quem divide é mais feliz. É verdade, né? Aquele que sabe compartilhar, que sabe dividir, quer dizer, é uma coisa simples, mas que você já está ensinando. É mais feliz quem ama, é mais feliz quem perdoa, é mais feliz quem está, né, é humilde diante da situação, não é aquele que tem sempre a razão, muito pelo contrário, né? Isso. Eu acho que a gente precisa começar a ter é a mente de Cristo, né? Perfeito. Imagem e semelhança, afinal, né? Exatamente. Silmara, tem um detalhe disso que você falou, que eu não sei como é que nós estamos aí de tempo, mas eu acho bem importante. Tá. As pessoas esquecem
o que significa isso que nós estamos falando na prática. Então, quando a gente fala, fica muito bonito, porque, de alguma forma, né, o pensamento das pessoas dissocia da realidade que elas próprias vivem. Então, é a partir do defeito, do suposto defeito, que o meu marido tem. Então, por exemplo, se eu tenho um marido que é ríspido, é a partir desta realidade que eu vou, do meu marido, que eu vou parar para pensar que tipo de comportamento eu posso ter, porque aquilo nele é um sofrimento, né? Não é que ele é ríspido, porque faz parte de quem ele é, de quem ele consegue ser, não necessariamente de quem ele quer ser. Então, a partir dessa realidade, eu penso o que eu posso fazer para amenizar essa situação, né? Para que aquele dia a dia não seja para ele tão pesado, tão difícil. Isso é amar, né? É pensar no outro, né? Isso. E não no meu prazer, ou eu ser mimada, né? Quanto mais a gente entender que nós estamos aqui para amar e servir, e amar é uma decisão, né? É ter atitudes de amor, né? Perfeito. É isso. É o seu, é quem está pertinho de você. Quer dizer, que resposta eu posso dar, né? Diferente. Como eu posso né, amá-lo com atitudes, com palavras até. E o amor constrange, né? Quando eu começar a dar uma resposta diferente, quando eu tiver uma postura de acolher, de entender, né? Isso vai contagiando, as pessoas vão sendo tocadas e movidas também a mudanças, né? A gente consegue influenciar o nosso ambiente sendo melhor, não é verdade? Eu vejo isso no consultório todos os dias. Todos os dias eu vejo no consultório essa possibilidade. Quando o paciente se transforma nesse aspecto, ele transforma a relação com a mulher, a relação com o marido, a relação com os filhos, às vezes já adolescentes. É isso, é quem está próximo. Que defeito ele tem que eu posso, né, contribuir. E é a nossa via de santificação, Fabi, trazendo para um lado espiritual. O defeito, a dificuldade do meu marido eu vou me santificar ali. Isso. Né? É isso. Eu vou ofertando aquele sofrimento, que gera um sofrimento, mas eu vou dar uma resposta amando, né? Com atitudes. Isso é uma via de santificação. Então, eu não perder, né? Esses contributos, as adversidades da vida, como uma ferramenta para nos santificar. Entender de tudo, Deus tira um bem maior, né? Ai, que pena, já estamos, né, finalizando, mas é uma grande alegria. Muito obrigada mais uma vez. Quero te convidar, vamos então, eu quero trazer a palavra para a gente fechar isso, né, que vem validar até a nossa fala. Fica em Apocalipse 21, do 5 ao 7. Eu vou ler aqui, nós vamos fazer uma oração a partir dessa palavra, né? Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Veja, ele está dizendo que faz nova todas as coisas. A partir, não sei qual a sua realidade agora, eu não sei qual o sofrimento, mas olha para Jesus e entenda o que ele quer de você aí. Traz isso que a Fabi trouxe. Quanto mais virtuoso for, mais virtuosa, mais força de resiliência eu terei para enfrentar essa dor e esse sofrimento. E aí sim, aí Deus entra para transformar, né? Depois ele me disse: escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Então, escreve isso que o Senhor está dizendo. E tenha fé, né? E disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça, da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, eu quero que essa palavra, né, nessa manhã, possa se realizar em nosso meio,
Senhor, eu quero pedir o teu Espírito Santo sobre cada uma das pessoas que estão conosco, aquelas que ainda vão, né, ouvir esse vídeo, né, vão ter contato com essa palavra, que mediante o momento que ela está vivendo, nessa situação o Senhor pode transformar a partir de uma abertura de coração, de um desejo de fazer aquilo que tem que ser feito. Então vem Espírito Santo, vem curando os corações aflitos, curando toda a tristeza, toda a decepção, mas vem derramando uma força de superação, uma força para aceitar a realidade e a partir dela, né, ser transformado. Então vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus nessa manhã, vem nos tocar, vem nos libertar, vem tirar de nós mesmos, Senhor, tirar do nosso egoísmo, isso que nos adoece. Então vem Espírito Santo, vem abrir o nosso olhar para a humanidade, olhar para a nossa casa, olhar para os nossos que estão aqui perto de nós, né? Entender o que eu posso hoje mudar ou fazer diferente para que a graça do Senhor aconteça, em nome de Jesus. E nas mãos da Virgem Maria, aquela que vai à frente, aquela que é o modelo de resiliência, né? Que ficou diante da cruz sem murmurar, sem agredir, sem ofender, sem gritar, no silêncio de uma aceitação, né? Que ela possa hoje alcançar todos os corações aflitos e trazer, né, essa presença materna, trazendo uma segurança para que a gente possa, né, a partir de hoje, dar passos diferentes rumo ao céu. Então, muito obrigada a todos os ouvintes, uma boa semana. Continue compartilhando o vídeo, né, que você possa ajudar mais pessoas hoje a superar as realidades que estão vivendo, né, de sofrimento, de dor. Obrigada, Fabi, mais uma vez. Eu sei que você deu uma bloqueada na agenda para nos atender, né? E também, olha quem está olha, tem mais aqui. Ana Paula Roque Martini Cotes. Ela diz, bom dia, paz. Peço oração pelo matrimônio. Então, que hoje todos os matrimônios possam ser tocados pela luz do Espírito Santo e que comece um novo tempo nesses matrimônios. A Thaís Bastos, bom dia, Thaís. E as cidades que estão conosco, né? A cidade de São Paulo, Osasco, São Paulo, Parnaíba, no Piauí, Astolfo Dutra, em Minas Gerais, Bogotá, na Colômbia, Mairinque, São Paulo, Barueri, São Paulo, Quinta do Sol, no Paraná, e Prata, em Minas Gerais. A Ana Paula Roque diz assim, nossa, quanto aprendizado, estou gostando muito. Então, que bom, né, que vocês possam fazer uso disso, né, Fabi? Com toda certeza. Silmara, muito obrigada. Eu desejo realmente que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais como elas funcionam enquanto pessoa humana e as possibilidades que elas têm, né, para melhorar, para se sentirem melhor como consequência do bem que podem fazer. Obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Tchau, Silmara. Você ouviu, na Rádio Católica de Osasco, programa Não Deixe de Sonhar, com Silmara Leôncio.